Você está ouvindo o Parlamento das Corujas. Olá, ouvintes, sejam bem-vindos. Nós somos o Parlamento das Corujas e eu sou a Thaís Prioli. Eu sou o Gustavo Domingues. Eu sou o Caí de Tavian. E eu sou o Vinícius Domingues. Antes de irmos pro nosso episódio, nós vamos falar um pouco sobre o que é o Parlamento das Corujas. Seria sobre assuntos que nós gostamos. É tudo que você deseja. É tudo que a gente deseja. Na verdade, a ideia é poder fazer um podcast que fale sobre os temas que nós consideramos que são deixados de lado por outras mídias. A gente vai falar um pouco de coisas que você provavelmente vai gostar, se você gosta de nerdice em geral, mas a gente vai tentar pegar outros personagens, outros livros, outros filmes, qualquer coisa assim. Provavelmente você não teria acesso. Caíde, o que você gosta? Por exemplo, eu gosto de coisas trash, por exemplo, filmes antigos, livros antigos também. Eu gosto de quadrinhos, eu gosto de ficção científica, eu gosto de fantasia, tudo coisa de nerd tradicional. Eu gosto de batata também. Charlinho, você gosta mais de estudar ou gosta mais de batata? Batata. Se você reparar bem, aqui é tipo aquele filme de ficção científica em que cada tripulante da nave tem uma especialidade. Então o Kaide sabe de filme trash, de filmes trash que pessoas que gostam de filmes trash não conhecem. Esse é o esquema. É verdade. Gustavo é enciclopédia ambulante. Thaís sabe botar ordem nas coisas. Sim. E eu só gosto de dar opinião mesmo. Provavelmente vocês não vão ouvir falar de futebol, que eu sou a única que gosto, eu sou a única que entendo. É. Então, e eu sou a única que jogo FIFA aqui. Sim. Então, é isso, sobre o que nós gostamos. Talvez o que vocês queiram que a gente fale também, se for entrar no que a gente gosta. É lógico que a gente não vai falar de coisas que não gostamos, porque não vai ser legal. Pode deixar nos comentários o que você quer que a gente fale, porque a gente tá realmente aberto a falar sobre vários temas. Vamos lá. Nosso primeiro episódio, a gente escolheu um quadrinho que a gente gosta, que também é bem diferente do tradicional, que é Superman entre a Foice e o Martelo. Foi escrito por Mark Millar e desenhado por Dave Johnson. Vocês conhecem alguma obra do Mark Millar? Kick-Ass. O Guerra Civil da Marvel. Eu gosto do quadrinho. Kingsman. Eu assisti o filme do verdade. Kick-Ass. O Kingsman é dele, é do Mark Millar também. Não é só dele, né? É do... Não, mas tem acho que ele fez um quadrinho também, não fez? Não, ele fez um quadrinho do Kingsman, mas o diretor do filme tá envolvido no quadrinho. Aquele do X-Men First Class, que eu não tô lembrando o nome. O Dave Johnson, que conhecido como capista, mas também desenhou pro Deadpool e Punisher Max. Superman entre a Foice e o Martelo foi lançado em 3 volumes nos Estados Unidos em 2003. Foi lançado em 3 volumes em 2003 no Brasil pela Panini. As informações técnicas sempre vão ser o Gustavo e a Thaís que falam, porque eu acho que eu e o Caide estamos... Deus! Técnicas sempre vão ser o Gustavo e a Thaís que falam, porque eu acho que eu e o Caide estamos aqui cagando pra Números isso. não é comigo, cara. Número... Não, tô nem aí pra quem publicou, eu só leio. Peraí, mas vocês sabem o quanto vendeu? Olha só, né? Meu Deus do céu! Vamos dizer que é um pouco mais fácil quando você vai procurar pra comprar, ter essas informações técnicas e saber qual edição comprar. Porque não é o caso dessa, mas tem algumas revistas que são publicadas por várias editoras diferentes. Aí você quer uma específica. Sim. Viu? É por isso que o Gustavo e a Thaís falam sobre as informações técnicas. Então... O Superman entre a Foice e o Martelo foi publicado originalmente em 2003 nos Estados Unidos, e no mesmo ano ele saiu aqui no Brasil em 3 volumes. Depois, em 2006, ele saiu em volume único aqui, novamente. Então você pode achar essas duas versões, se você estiver procurando ele. Apesar das pessoas cobrarem um braço e um fígado no Mercado Livre, por exemplo. Onde você acha? Apesar que eu não achei tão caro no Mercado Livre. Não, o mínimo que eu achei era R$60. Mas pelas 3. Pelo volume único. Pelas Não é caro. Tá bom, vai. Mas em geral o pessoal queria mais de 100 ou mais de 200, dependendo. Ó, eu li Superman entre a Foice e o Martelo emprestado da Gibiteca, que fica em algum lugar em São Paulo, que um amigo meu do ABC trazia pra cá. Você quis dizer que um amigo seu trazia pro interior. Trazer pro interior. Pro interior? Ia pra capital. Vinha de São Paulo trazer pra cá. Aí quando eu parava de mexer com os cavalos e guardava todos eles, aí eu podia ler o Superman entre a Foice e o Martelo pra descobrir como esse mundão. Gustavo, você pode falar pra gente o que Tá, eu história? vou só falar por cima aqui, ó.
Os quadrinhos do Superman Trafoice e Martelo exploram uma história alternativa do universo DC, onde Superman cai na Ucrânia da União Soviética, ao invés do Kansas nos Estados Unidos. Quando é descoberto pelo Kremlin, ele passa a ser exibido como uma poderosa conquista soviética e uma ameaça velada aos inimigos do comunismo. Mais tarde, quando Stalin morre, o Superman assume a União Soviética e passa a trazer cada vez mais países para a União Soviética com a prosperidade que ele força com os poderes dele. Existe um ponto que os únicos 2 países que não fazem parte da Aliança Soviética em geral são os Estados Unidos e o Chile. E não se sabe até hoje por que do Chile. Mais tarde, quando o Lex Luthor, que né, durante toda a carreira do Superman soviético é inimigo dele, o inimigo mais exacerbado ainda, ele assume o controle dos Estados Unidos e ele torna os Estados Unidos um país extremamente próspero, capaz de rivalizar com a União Soviética. Então aí no fim existe um confronto final entre os Estados Unidos do Lex e a União Soviética do Superman. Esse quadrinho faz parte da linha Elseworld. Elseworld são tipo histórias alternativas, contadas em universos paralelos, com personagens com outras roupagens, outros ambientes que são característicos deles, com outras situações. Um dos prediletos do Elseworld é realmente o Superman. Além dessa história do Superman na União Soviética, eu sei que tem uma história que eu não sei se veio pro Brasil, acho que não, que é a história se o Superman tivesse caído no Reino Unido. Tem a história do Superman, filho do Darkseid. Tem Superman Tarzan, crossover entre os dois, que o Superman cai na selva. Que o Superman cai na selva. Eu vou ser sincero, eu só conhecia da linha Elseworld, eu não fazia ideia o que era Elseworld, mas é o que se chama o prego da Liga da Justiça. Ah, tá. Que por acaso, mesmo sendo a Liga da Justiça, é como seria o mundo se o Superman nunca tivesse sido encontrado. É a mesma ideia, é exatamente isso. Aí sempre eles mudam alguma coisa. A linha Elseworld, ela começou em 1989, se não me engano, com o Gotham by Gaslight, do Mark Waid, que é o Batman vitoriano. Ah, sim. Se você pensar bem, nos anos 90, existia uma porrada de bonequinhos do Batman. Elseworld. Tanto que eu tinha um Batman pirata. Você tinha? Eu tinha um Batman vestido de pirata, eu achava aquilo incrível. Eu pensei, quem foi o cara que pensou nisso? Eu tinha um Batman arqueiro medieval. Tipo Robin Hood. Puta, é verdade, eu lembro que eu tinha inveja disso. Eu gostava do seu Batman pirata. Só uma coisa, o Red Sun também ele foi adaptado para uma série de motion comics de 12 episódios, lançado pelo iTunes. Depois foi lançado em DVD também, mas motion comics não é cartoon, não é desenho tradicional. O criador até gostaria de ter adaptado pra... Até em 2013 a Warner estava considerando adaptar. Só uma curiosidade, a gente falou que foi escrito pelo Mark Millar, mas olha só, o Mark Millar escreveu o Superman Red Sun em 2001 e ele saiu em 2003. Só que assim, o Mark Millar escreveu em 2001 e ele saiu da DC Comics em 2001. E a DC publicou 2 anos depois dele ter saído, porque ela tinha os direitos sobre. Ele nunca mais voltou pra DC, nunca mais escreveu nada pra DC, mas ela é uma obra assim que tem bastante destaque dele, saiu pela DC, depois dele ter saído de lá já. Sei lá, eu acho curioso. Não, é engraçado pensar a empresa usando e falando assim, a gente vai associar o nome dele, vamos utilizar isso aqui que ele fez, mas o Mark Millar é estranho, eu não consigo associar uma DC clássica, o Mark Millar falar Superman. Nessa história tem vários personagens alternativos. Alternativos, tipo coque de samurai, Barba hipster, lenhador da Federal. Não. Eu queria que tivesse uma história. E se o Superman caísse, sei lá, no Brooklyn sendo reconstruído e ele ia virar um hipster? Nossa! E hoje em dia ele ia ter, sei lá, cabelo Rastafari. É aquele do Elvis coreano que tem lá. Na verdade, não é bem isso. O que eu quis dizer é que existem versões alternativas dos personagens já existentes. Eu sempre vou mencionar primeiro o Batman russo. Menciona por ordem. Existe a Mulher Maravilha, que se aliou ao Partido Comunista. Existe o Batman russo, que eu não sei por que diabos eu associei o nome dele com Batgorov. Porque... Faz totalmente sentido. Eu compraria mensalmente histórias do Batgorov. Existe o Lanterna Verde traumatizado pela guerra. Lanterna Verde que participou da Guerra do Vietnã. São os mais chamativos, os que mais aparecem. São os que todo mundo mais se lembra. Os grandes fãs do Superman, Trafoice e Martelo, sempre vão ter momentos-chave e principalmente personagens-chave. Eu acho que esse é o grande valor do quadrinho. Você olhar pro Batgorov... Já era, cara, acabou agora. Mas... Pior que eu fico imaginando agora o Batman meio que bêbado, sabe? Mas ele bebe muito, né? Então, mas eu... Esse Batman, ele ri muito e bebe muito, pelo que eu... Esse Batman é mais cínico. Só que assim, vamos já falar do fanservice agora. Eu não sei, eu não gosto de alguns elementos da história, porque assim...
ele tá tentando contar meio que uma história, se fosse exatamente o nosso mundo, com uma pequena mudança, que é o Superman cair na União Soviética. E como isso muda o mundo todo, né? Só que assim, aí existem coisas que eu acho que faz sentido. Por exemplo, a Mulher Maravilha, ela é uma embaixadora das Amazonas de Temícera, no patriarcado. E aí ela vai pro país mais poderoso, originalmente é os Estados Unidos. Aí, como nesse caso a União Soviética é mais poderosa por causa do Superman, então ela acaba indo pra lá e acaba sendo influenciada pelas ideias comunistas e se afiliando ao partido e etc. Então, tipo, beleza, isso é uma coisa que realmente o Superman, se ele tivesse caído em outro lugar, mudaria radicalmente, assim. Agora, do Batman eu acho bizarro, porque assim, não é o Bruce Wayne, o Batgorov é um russo qualquer que perde os pais durante a perseguição política. Tem um olhar psicopata desde criança. Ele é doidaço, que nem o Batman até aí, tudo bem. Russo? Mas ele precisava ser um Batman, cara, porque literalmente eles chamam ele de Batman na história. Eu acho muito fanservice os caras. Porque assim, se eles tivessem feito um personagem que fosse assim, um personagem que odeia armas de fogo, que é a coisa óbvia do Batman. Aí eles iam chamar de Coruja. Sempre que eles querem fazer um Batman alternativo, eles chamam de Coruja. Sim. Alguma coisa assim. E aí todo mundo ia olhar e falar, é o Batman. Então, pode ser. Põe o Batman. Faz assim, a história do mundo está centralizada nessa história, pelo menos. Sim. Então, onde o Superman estiver, vai ter o Batman, vai ter a Mulher Maravilha, vai ter o Lanterna Mas é Verde. bizarro, que é como se fosse o Superman tivesse criado o Batman e não... Tem uma história alternativa que eu lembrei agora, interessante, só um adendo. Tem uma história que é se o Superman tivesse caído em Gotham. Sim. Sim. E ele vira adotado pelos E Wayne. ele é adotado pelos Wayne. Quando os Wayne são assassinados, ele vira o Batman Com superpoderes. com superpoderes. E ele vira um psicopata. Outro personagem também que eu achei que foi um pouco fanservice foi a Lana Lazarenko. Né? Não é a Lana Lang, mas também é a Lana Lazarenko, LL. Que é a vizinha dele. É Podia ter, não sei se Lana é um nome comum na Rússia. Na Ucrânia. Na Ucrânia, né? É. Mas podia ter, sei lá, uma Maria, que é um nome comum em qualquer lugar. Yuria, sei lá, qualquer coisa, né? O esquema é dizer isso. O Superman nessa história ele é um elemento catalisador do mundo. Então é como se falasse o destino de que o mundo funcione dessa forma. Se o Superman caiu em outro país, Vai então ter uma Lana lá. vai ter uma Lana lá. Não, mas aí eles deixaram a Lois no mesmo lugar. Então a Lois cresceu nos Estados Unidos e ela acaba conhecendo o Lex, o que realmente aconteceria, dadas as circunstâncias, por ela ser uma repórter renomada. E pelo pai dela ser militar. A gente vai todos os conversar contatos. sobre este renomada ainda um dia. Todos esses. Ah, mas não. beleza, assim, todos esses elementos contribuiriam pra ela conhecer o bilionário que é o Lex. E ela acaba se casando com o Lex nessa história alternativa, né? O Lex ele é casado com a Lois. Ela é mais como um troféu pra ele, né? Por Mas eu eminente. acho que Aí em eu qualquer sempre assim com ele. universo ela seria um troféu pra ele. Sempre, com qualquer coisa. É. Pra ele é sempre uma conquista. Sim. É sempre sobre o Lex Luthor. Esse é o âmago dele. Falando sobre a Lois e o Lex, eu até fiquei pensando, depois de ter lido, poxa, essa história não faria também muito sentido? Tudo bem, perderia todo o propósito que ela tem sendo como ela é. Mas não seria legal ver um Lex Luthor russo? Em vez dessa história se passar nos Estados Unidos, ela se passa inteira na União Soviética. Então a Lois está lá e ela é uma repórter que não conta verdades. E o Lex, ele é um membro do partido, porque ele não pode ser um empresário. Mas eu acho que o Lex, por exemplo, se ele fosse russo, ele seria muito mais como um Stalin. Exatamente. Não teria como o Superman, sei lá, substituir ele. Ficaria muito uma briga entre poder, assim, política. E tiraria o âmago da história, porque na verdade a história quer dizer uma briga entre o capitalismo e o comunismo. É uma briga entre o Ocidente e o Oriente. Sim. O que é muito bom pra gente começar como o primeiro episódio falando sobre política, capitalismo e socialismo. Gente, esse episódio não tem opinião política. A gente só tá falando de um quadrinho em que o Superman é um maldito comunista. Só isso. Obviamente o capitalismo seria melhor retratado porque é escrito por americanos. Sim, Nunca o seria. quadrinho. Sim, com certeza. Mas assim, o que você tava falando do Lex ficar na Rússia não ia fazer sentido porque ia ser a mesma briga que já tem Nos Estados Unidos. Nos Estados Não, Unidos. ia ser a mesma Que já tem Nos Estados Unidos. Nos Estados Não, Unidos. ia ser a mesma Então, coisa, né? mas eu pensei... Talvez se fosse ao contrário, o Lex na Rússia, Superman nos Estados Unidos. Existe Mas aí, mar de possibilidades. mas aí né? o comunismo ia ser só muito mais vilão pros americanos. E considerando que a Lois está nos Estados Unidos, eu tenho que admitir, a primeira vez que eu li Entre a Foice e o Martelo, eu fiquei achando que de repente em algum momento ia aparecer um Bruce Wayne. Nesse mundo deveria existir Gotham. E deveria existir as condições que fazem com que o Batman, o Bruce Wayne, existiria. Porque isso não tem nada a ver com o Superman em geral na história. Porque não teve o Bruce Wayne, aí é meio bizarro. Eu acho que ele deveria ter aparecido.
talvez eles até pudessem ter mudado uma pequena coisa, assim. De repente, um dos pais dele sobrevive e ele não vira um vingador maluco. O Mark Millar, ele quis fazer um negócio que eu acho que ele já queria fazer há muito tempo e que muita gente no universo desse já pensou, eu mesmo já tinha pensado, que é a história meu Deus, do... você já tinha pensado. Né? Nossa! Todo escritor de quadrinhos, eles gostam de fazer essas mudanças, né? Tem muita história de, e se o Superman fosse mal? Então, existem algumas histórias de, e se o Lex fosse o herói? Não necessariamente bom, porque eu acho que o Lex, em todas as interações dele, ele não é nem bom nem mal. Ele é sempre egoísta, né? Ele é um cara egoísta. Eu acho que, assim, ele tem a capacidade de fazer grandes coisas pela humanidade, mas sempre que ele faz por ganho próprio, assim. Sim, ele nunca faz pelos outros, é pra ele mesmo. Ele faz porque ele quer ser famoso, ele faz porque ele quer ganhar dinheiro, ele faz porque ele quer, sabe? É sempre essas ideias. Tanto que, acho que existe um quadrinho tradicional do Superman que o Lex fala que se o Superman, ele fala pra Lois que se o Superman não existisse, que ele já teria curado o câncer e a AIDS e não sei o quê. Com certeza. E você vai lá ler um grande desastre do Superman e ele tá na prisão dizendo que ele abomina toda a sociedade, todo mundo que existe, os seres humanos em geral. Mas depende de quem escreve o Lex também, isso, né? Na verdade, eu acho verdade esse ponto. Ele realmente abomina a sociedade. Que susto, Tanto achei que que você também abominava a sociedade. Não tanto. O que eu ia falar é o seguinte: no quadrinho tem uma parte que é quando ele sai da Stars Lab e vai iniciar a LexCorp, que falam assim, e ele matou todos que trabalham na Stars Lab. Psicopata, ele tem Sim. tendências à psicopatia. Ele é um herói por quê? Porque ele salvou os Estados Unidos. E avançou a raça humana a limite. Porque ele salvou os Estados Unidos. E avançou a raça humana a limite. Sim, sim. Passou. Mas Não, ele sim, não é uma pessoa sim. boa. Não. Né? Não. O lado bom da família dele vem provavelmente da Lois Lane. É que assim, se você for falar assim, nessa se história, você for falar a liderança do Superman, ela faz a humanidade aumentar a expectativa de vida em geral, e todo mundo tem um trabalho, e todo mundo... Quer dizer, é aquela segurança social, mas não é a segurança que a tecnologia traz pra você. E a liderança do Lex é a segurança que a tecnologia traz pra você. Tanto que eles falam que, a partir do momento... Vamos falar já do final. O Superman acaba se exilando, e o Lex acaba virando meio que o líder da humanidade. Sim. Tanto O que a Lex- dinastia Luthor, não sei o que. O Lex em 20 anos ele realmente erradica o câncer e depois ele erradica todas as doenças genéticas. Dinastia Prometeu, Luthor, né? E Dinastia Luthor não são bem democrático, né? Então ele acaba com a democracia também, velho. Mas assim, vamos lá, vamos pensar. Você chega e fala assim, olha, eu sou um super gênio. Aí você faz 1000 cagadas que ele fez na história. Eles falam que ele... Os artistas, isso. Eu lembro de um E os mais livro, proeminentes são os da como dinastia filme, Luthor. nossa, que tinha uma coisa assim. Não, agora eu não sei qual, mas eu tô lembrando. Eu gosto da sociedade Matrix, que é governada por mendigos. Seria a fundação. No Matrix meio eu fico do lado das máquinas. Seria uma tecnocracia, mais ou menos. Sim, igual a Tecnocracia fundação é do- você ser liderado Asimov. pelos mais aptos academicamente, digamos assim. Perfeito, concordo. A ideia do Lex era isso, era uma tecnocracia, mas no início, como eles era o mais apto, então ele que liderava. E ele vive, tipo, 800 anos. Porque foda-se Matusalém, né? Vamos dar um jeito nisso agora. Ele pode se regenerar. Acho que uma coisa que a gente A tecnomagia dele. A tecnologia. Você não precisa explicar. Tecnologia, Tecnologia, já mas... falava. Tecnologia avançado bastante e não É é magia, distinguível né? da magia. Tá. Caso não tenha ficado claro o que eu quis dizer, Horrível. Tá. Que você não gosta dessa Nossa, situação? como eu detesto quando começam a falar que magia, na verdade, também. é uma tecnologia Eu acho- super desenvolvida. Arthur C. Clarke. Ele fala, qualquer tecnologia suficientemente avançada, indistinguível de magia. Então ele é o culpado dessa coisa aí. Ou é Você desculpa pra não ter tem- que explicar nada, né? Na Eu verdade- gosto do Arthur C. Clarke, mas pô, cara, você cagou nessa, hein, amigão? Você pensando assim, você pega uma tecnologia de hoje, um celular, e leva pra 1950. Não ia funcionar porque não tem antenas e... Não, sim. rádios. Não, mas que funcione. Você ia ficar Já falhou a magia. Você ia mandar seu WhatsApp e ia ficar aquele reloginho embaixo. Não, o que você ia fazer? Você ia voltar no tempo, você ia voltar, sei lá, nos anos 20, aí você ia tirar o celular do bolso, mostrar pra aquela pessoa dos anos 20, aí Tirar você ia uma falar, foto e vou falar, eu roubei sua alma. Não, nos anos 20 não, eles tinham foto. Não, mas no celular. Roubei sua alma! Calma, o que você vai falar assim? Legal, maluco. Você tem que voltar pelo menos uns 3.000 anos, né? Não, mas pelo iPhone dá pra saber. A pessoa pode desconfiar. Não. Você ia falar assim, eu tenho um dispositivo no meu bolso que tem todo o conhecimento da humanidade. Eu posso acessar todo o conhecimento da Não humanidade. pode internet, você vai pesquisar. Eu tô Falhou. indo lá Você com o meu baixou Windows tudo. Phone, eu vou acessar o Bing.
Hipoteticamente. E aí não vai chegar em nada. Não, Não. então vamos fazer o contrário. A gente traz a pessoa dos anos 20 pra agora. Ah, mas aí eu não sou especial. E aí- perde a graça. Mas aí você fala, eu tenho esse dispositivo que acessa o conhecimento Na da verdade, humanidade, mas eu você- uso pra ver fotos de gato e brigar com estranhos. Há quem diria que a pessoa dos anos 20 é moralmente superior. Posso dizer que ver fotos de gato eu uso realmente. E de pugs. E shih tzus. Voltando ao Superman, ele acaba virando uma arma de medo, né, no fim das contas. E ao mesmo tempo, a gente tá deixando um pouco de lado o fato de que o Superman, como líder de um país, ele se torna o Superman sendo o líder de um país onde ele tem plenos poderes. Então, o mundo começa a se tornar a forma com que o Superman queria que o mundo fosse. Sim. Sim. Eu acho que assim, o Superman chega no momento na Guerra Fria que existe a ameaça nuclear entre Estados Unidos e a União Soviética. Os dois têm armas nucleares. E existe a destruição mútua assegurada. Um só não destrói o outro, Unidos e a União Soviética. Os dois têm armas nucleares. E existe a destruição mútua assegurada. Um só não destrói o outro porque ele sabe que vai ser destruído também. Exatamente, é o propósito das armas nucleares de se dizer, uma vez que você atire no seu inimigo, o seu inimigo e os aliados dele vão atirar de volta, assim como os seus aliados vão atirar nos aliados do seu inimigo. Quando a gente para e pensa em explosão nuclear, normalmente na nossa cabeça vem Hiroshima e Nagasaki. Então, a gente só pensa em uma cidade sendo destruída. Não, pensa que em 1960, até 65 já, uma bomba nuclear conseguia destruir não só uma cidade, mas como todas as cidades ao redor. A gente tem até mais episódios pra falar disso daqui pra frente. Mas... É que eram umas bombas de hidrogênio, né? Sim. Exatamente. E não só elas destroem a cidade, como elas contaminam com radioatividade. Sim, e tem o tudo ao Fallout. redor, né? Ou seja, Fallout. o tanto que na realidade, no nosso mundo mesmo, se durante a Guerra Fria fosse lançada a primeira bomba atômica, todas as outras seriam lançadas e não existiria humanidade. Não existe possibilidade da humanidade. Não existe possibilidade da humanidade continuar. Isso gera a sigla MAD. De maluco, de louco, que é, traduzindo em português, a destruição mútua assegurada, ou seja, todo mundo vai morrer, isso é certeza. O Superman Menos as baratas. menos as baratas, merda, né? Mas, Então, o Superman Infelizmente. ele é o fim da destruição. Porque Ele é o fim. Ele é uma arma que os outros não têm. ele é a quebra, a detente, o deterrence, Sim. a existência de armas nos dois países bloqueia o uso delas. Sim. O que foi o também? Ele pode interceptar as armas nucleares lançadas. Exatamente. E pra isso fizeram uma outra história. Um cara famosinho, meio maluquinho, chamado Alan Moore. Ele criou o Dr. Manhattan, que dizia até no Watchmen, eles falam, ele pode parar meio que 99% das bombas atômicas, mas 1% que ele não vai conseguir parar, ainda assim vai acabar com boa parte do mundo. Dr. Manhattan que seria um análogo ao Superman daquela história. daquele universo. Exatamente. Então, olhar Manhattan que seria um análogo ao Superman daquela história. daquele universo. Exatamente. Então, olhar pro Superman na Guerra Fria. O Dr. como Manhattan aspecto- é do Watchmen, só se alguém tiver em dúvida. assim, daquele cara meio maluquinho, É do Watchmen, meio famosinho, Alan Moore. Do mago. O mago! O mago Alan Moore. Nossa, eu queria uma voz do Cid Moreira pra falar isso aqui agora. Só uma dúvida, quem que é o análogo do Batman na história? O Coruja ou o Ozymandias? Tem gente que diz que às vezes pode ser até o Rorschach. Então, é mesmo. Não, o Rorschach é análogo do Questão. O Ozymandias Ele é o Lex. é o Lex, mas assim, ele é o Lex se soubesse lutar e usasse uma roupa com uma capa, que é o Batman. Sim. Mas o Batman não é o Lex. O conhecimento e a inteligência do Batman é em outras áreas. Em outras áreas. Ele não é inventor, por exemplo. Tudo O bem. Superman, inclusive, a inteligência dele em questões de inventos, de robótica, é superior ao do Batman. Tanto o Ele Lex só não é precisa tão utilizar. inventor que aqui no Entre a Foice e o Martelo, ele inventa um monte de vilão pro Superman. Eles trazem nessa Ele história inventa, todos não, os ele vilões cria, do né? Superman. Ele cria. Exatamente. Eles trazem todos os vilões do Superman como criações do Lex pra tentar vencer o Superman. Tirando o Cia. Brainiac. Tirando o Brainiac. O Brainiac realmente é um alien que vem de fora. Isso. E é escravizado pelo Superman. Ele é escravizado pelo Superman porque... É escravizado pelo Partido Comunista. Olha Porque só. o Superman americano tradicional, ele vence o Brainiac e manda ele pro espaço. O Superman soviético, comunista, ele vence o Brainiac e obriga o Brainiac a ir trabalhar pra ele. Vamos dizer que as soluções do Superman são um pouco diferentes. O americano joga tudo no sol. Eu não sei se ele joga. Eu sempre fui na teoria do se eu fosse Superman, eu jogava tudo. Se eu fosse Superman, iam existir 6 edições da minha história, ponto. Da humanidade. Lex Luthor apareceu, pega e joga no sol. É o que aconteceu Se com eu o fosse Lex Superman, Luthor. eu jogaria minhas contas e as minhas dívidas no sol.
eu ia pegar aquele bolo de papel do Eletropaulo, assim, joga no sol. E os Vocês servidores, entenderam né? o Porque ponto. armazena não é em cima Pra do eles, lugar. o ser humano é sofrer, por isso que ele pega trem, trabalha. Você voa na velocidade da luz, fica lá ocupando o lugar de 10 pessoas. É pior do que o cara que coloca a mochila na frente. Nossa. Ele podia ir voando, mas não, ele quer ocupar um Não, lugar lá. ele E quer ele ocupar. fica com a mochila na frente, ocupando todo o espaço. Posso que o Superman é aquele cara que fica esperando na frente da porta também. E ouvindo funk. Não. Isso é coisa do Coringa. É verdade. Realmente. Caramba, hein? Porque o Coringa é um sinônimo do bandido brasileiro e a Arlequina da menina apaixonada. É menina. Mulher de é menina- bandido. Mulher de bandido, perfeita é a Arlequina. Falando do Superman, eu tava lendo que o Henry Cavill, um dos quadrinhos que influenciou ele pra interpretar o Superman no Man of Steel, foi o Entre a Foice e o Martelo. O que faz sentido. Por isso que ninguém Porque- gostou desse Superman. Por isso que ele não tem carisma. Sim! Isso que eu ia falar, porque faz sentido. Esse Superman é um Superman muito sério, diferente do que é retratado por aí. Sério? O Sério Superman- ou ele é. Não. Apático? Como é que fala? Sério ou ele é. Não. Apático? Como é que fala? Também. Mas é que assim, a minha visão do Superman talvez seja influência um pouco da minha infância, mas quando eu era pequeno eu assistia Lois and Clark. E eu achava legal. Todo mundo achava legal. Eu achava. Não, Mais ou menos. Eu Tirando não, o Cage. Melhor que Smallville. Mas Então- eu achava mais legal que Smallville, mas eu também gostei de Smallville. No começo, assim, eu assisti as primeiras Ó, temporadas. Lois e Clark e Smallville tem essa coisa pra mim. Eu lembro quando eu era bem pequeno, eu sou de 89, faço as contas, mas eu não gostava das primeiras temporadas de Lois e Clark porque era Lois Clark. Quase não tinha muito Superman nisso. Então, mas Com aqui... o tempo a série começou a inserir Superman e vilões e super vilões. Começou a ter mais Então, dinheiro. mas a Vamos dizer. relação- Exatamente. Eu gostava do Lois and Clark porque, assim, ele foi feito com a ideia de ser meio que um sitcom com o Superman. Mas aí, ele trouxe um Superman leve, assim, mais divertido e que mostrava a relação dele com a Lois, assim, e que sempre foi... Eu acho que se você ler outras histórias do Superman que trazem um Superman mais normal, o All-Star, o Grandes Star, O Grandes Grandes Astros, aquele For All Seasons, eu não sei se existe no Brasil, Não. que é do... acho que é do Jeff Lee. Mas todos eles... Pelo amanhã, Superman pelo amanhã. É, também. pela manhã. Eles são um Superman, assim, bem leve, assim, que ele leva... É o Superman que a gente costuma conhecer, o mais dos quadrinhos. Como é que se diz? Da linha mainstream. Isso. Ele é um Superman, assim, ele é um pouco engraçado, ele não é tão... não leva tudo a ferro e fogo. Ele é o E cara ele tem a melhor relação com a Lois, né? Sim. Que é aquela relação de brincar com ela, Sim, verdade. zoar bastante. Recentemente foi colocado na segunda temporada de Supergirl o Superman mesmo, uma aparição real, não só ficarem mencionando ele o tempo todo. O ator que tá fazendo o Superman, ele diz que se inspirou no Superman do Lois e Clark, as novas aventuras do Superman. Faz sentido. E se você vê, algum de vocês chegou a assistir? Não, a gente não. não vê o Superman. A cena emblemática pra mim do Superman nessa série foi: ela tá gritando na minha cara, nós não somos igual ao cinema. Tem uma família, Superman pousa na frente de costas pro drone, toma uns tiros no lugar da família, olha pra trás, ele usa a visão de calor no drone, família fica maravilhada, ele vira pra família, dá uma piscadinha, um sorriso e voa. Exagero, é por causa da. Eu acho que é exagerado. Não, o Superman é legal. Nesse Piscadinha, episódio, meu. ele salva um pessoal, É daí ele vê o carismático. pessoal ao redor. Piscadinha tá... beleza, piscadinha não precisava, mas o sorriso... o Tudo Superman tudo bem. sempre faz. É normal dá dele. piscadinha, Porque- eu dou então, piscadinha, eu dou Não é piscadinha normal porque do o Superman dá. do Henry Cavill, do Batman vs Superman, mas É. todo Porque mundo que o compõe Superman, ele sempre é o cara assim, ele tá salvando a pessoa e ele tá deixando ela confortável. Ele fala assim, não, vai dar tudo certo. Ele sorri pra ela. Exatamente. E aí, agora o Superman do Henry Cavill, ele é o cara estoico. Ele é o cara... Então, mas ele é o cara igual o Red Sun. Ele é o cara estoico. Mas ele... o cara no Red Sun Entre ele a também foice costuma e o salvar. martelo. Entre a foice e o O martelo. Superman da Foice e o Martelo, ele costuma salvar pessoas também. Sim. Ele salva, mas ele não tem tempo. Na verdade, às vezes parece que as pessoas nem estão É. reparando que elas Que estão é- sendo salvas. Que é aquela coisa do Estado. Ele tá ali pra salvar todo mundo. No começo até a Mulher Maravilha ajuda. Sim. Mas é aquela coisa que, beleza, você tá salvando ali, mas não tá surtindo efeito. Não, no Entre a Foice e o Martelo? Sim. Sim, surte. Não, surte Tanto efeito, que- mas... Tanto que ele fala que o pessoal para de usar cinto de Cinto de segurança segurança. e... Ele tá deixando a humanidade preguiçosa e então isso que eu acho que não está surtindo Então, efeito. É por conta estupidizando disso. e deixando a humanidade preguiçosa. Dá pra entender esse O que paralelo. a gente falou do Estado Babá, o Estado Babá é aquele que ele faz tudo por você. Então, pra você, né? Então você não precisa se preocupar com nada que Você se você preocupa com alimentação, você com sempre vai segurança, com nada. na mão, assim.
Tanto que eles falam que os barcos, a gente tá falando na questão de segurança, eles falam que os barcos pararam de ter salva-vidas, colete salva-vidas. Porque o Superman salva todo mundo se o barco afundar. E Não meio é que uma seria coisa isso. ruim, mas as pessoas parece que vão emburrecendo. Mas não esse sei. é o problema que o Lex sempre teve com o Superman. É. Em todas as histórias ele fala, ele não odeia o... Beleza, ele pode até odiar o Superman, porque o Superman... Nas histórias ele fala, ele não odeia o... Beleza, ele pode até odiar o Superman, porque o Superman é muito mais poderoso do que ele. E Muito mais do que ele em qualquer ele coisa. tem uma rixa pessoal por causa disso. Caramba, o propósito do Lex Luthor é movido pelo recalque. É, o Lex Luthor é o recalque. Mas o que ele fala, pelo menos, é assim, que o Superman, ele é um empecilho para o avanço da humanidade. E nessa história é multiplicado ao cubo. Sim. É muito mais... Enésima potência. Sim. Sim, porque o Superman, ele é realmente um empecilho máximo. Mas é isso que as inimigas falam de todo mundo, né? Você é um empecilho Você para o é avanço da empecilho. humanidade. Olha, eu tô vendo que esse negócio aqui não tá indo pra frente porque você tá aqui com a gente, tá? Ah, O pô. Superman é aquele cara que usa o Excel pra fazer relatório ainda hoje. Caramba. Não entendi nada, mas tudo bem. É, exatamente. Mas agora eu nunca mais vou abrir Excel pra nada, sabe? Ficou triste. Peraí, agora eu quero falar de outra coisa. Então, o Superman, ele é até um pouco ele é até tirando com as pessoas. Ele fala assim, todo mundo dorme 8 horas por dia. E tem um hobby. E todo mundo tem um hobby e todo mundo tem um trabalho. Então é meio que... Ele fala aquilo no imperativo. Ele fala aquilo como se fosse obrigatório. Obrigação. Quer dizer, se você quer ficar acordado até tarde, não, você não pode. E ele tem o Brainiac pra policiar isso também. No reino do Superman, você dorme no horário certo. No horário certo, acorda descansado, tem um hobby É. e um trabalho. Você sabe o que isso gerou também? Não existe briguinha de Facebook nem reclamação no mundo que o Superman comanda. Não existe e o Facebook. E os inimigos... Não existe Facebook. Porque ele não existe ainda- internet. Os inimigos violentos do Superman, que ele acha que ele não pode deixar soltos. Os dissidentes. Exatamente, os dissidentes, o que ele faz? Ele Ele escraviza em vez de robotiza mandar eles, não é? Como é que É. chama aquele? Né? Ele meio que lobotomiza e põe um bagulho, um Uma controlador máquina de mental. controle mental. Então eles viram, como é o nome? Robôs Superman? Robôs... É, alguma coisa assim. Eles viram quase policiais do Superman, É. extremamente gentis e dóceis com as pessoas. Eles viram verdadeiros escravos do Superman. O Superman faz tudo isso, mas é tudo com boas intenções. Sim. Apesar que a gente sabe que as boas intenções já fizeram as piores coisas do mundo. Uhum. Nem sempre. Mas assim. Mas as intenções dele eram boas, assim. Então, assim, existem outras histórias que ele é influenciado por ideias, digamos assim, tirânicas, essas coisas assim. Até quando Tipo ele a é criado do- pelo Darkseid. É isso, quando é criado pelo Darkseid, mas ele acaba se tornando bom. Porque o Superman, ele é. Inerentemente bom. E aí? Por que o Superman é inerentemente bom? É só uma coisa genética kryptoniana? Aí vai um pouco a questão A natureza mais dele. filosófica. É que nos outros quadrinhos deles tem a questão da criação dele. Nesse aqui não mostra. não mostra a criação dele, mas dá a entender que as pessoas eram que criaram ele, não. Ele depois foi tirado pelo Partido Comunista do ambiente dele. Uhum. Mas eu creio que não é genética, é mais pela criação dele e pelo longo dele. É igual o Lex Ok. Luthor, é genético ele ser um babaca, um egoísta? Não. Em todas as interações ele é, né? Exatamente. Mas ele sempre é criado pelas mesmas pessoas, o Lex Luthor. O problema do Superman é que, ok, ele é gostoso, o Lex Luthor. O problema do Superman é que, ok, ele é criado, a gente imagina, por uma família na fazenda. Uma família comum. Uma família Não. boa. Não, mas eles falam que foi uma família comum, assim, Sim. boa, que criou ele. De fazendeiros. Mas- Então seria por isso que ele é bom? É, mas Então e quer dizer que quando- todo mundo que é da roça é bom? Sempre? É meio preconceituoso. Toda vez, isso. não é meio errado? Ao contrário, né? Então não, pra que prisão? Pra que prisão em Ribeirão Esse Pires? cara do interior, esse cara do interior aí, ele automaticamente é inocente, gente boa. Mas por que quando ele é criado pelo Darkseid, ele ainda assim é bom? Então, aí isso vai de você acreditar Não. ou não em tábula rasa, em Isso o vai- ser humano nasce uma folha em branco e o que ele aprende torna ele quem ele é. Eu acho isso meio errado se você considerar dois irmãos que são criados da mesma forma pelos mesmos pais e eles são pessoas totalmente diferentes. Você nasce de um jeito. É como Sim. dizer que o Superman, ele tem aquele jeito porque esse é ele. Ó, agora vamos falar do plot twist. Então, assim, se você não quiser um spoiler máximo dessa série, não ouça agora. É, porque já esse tiveram real- spoilers. Já tiveram spoilers, mas esse é o spoiler, o chefe dos spoilers. Tem gente Então, aqui que não gosta de spoiler, você tem pode- gente que gosta de dar spoiler. Você pode encerrar agora, que agora esse vai ser o último tópico, a gente não vai falar de mais nada. Adeus, meu cara, até a próxima. É, tchau se você não quer spoiler.
Agora, se você quer spoiler, fica aqui conosco os Spoiler Masters. Aqui. Você tá comigo, cara. Vamos lá. Você Vamos tá lá. junto de mim, vambora. Fala aí, o que acontece no final? Você quer falar, Thaís? Fala. Eu acho que o Spoiler Master devia falar, Kaid. Não. Fala o Gustavo que eu Não, não o Kaid não gosta, ele quer comentar. Ah, tá. Então vamos lá. É melhor o Os Gustavo que eu não conto Spoiler bem. Masters aí podem falar. Conta que Gustavo vocês e querem Kaid. melhor. Qual que é o grande plot twist do Superman entre a foice e o martelo? O Lex vence o Superman, em termos, né? Ele acha que destruiu o Superman, mas o Superman, na verdade, ele tá vivo ainda. Ele faz o Superman combater o Brainiac se autodestruir, e aí o Superman... A gente não falou de Kandor, né? Que é importante pro final. Ah, Que é a essa única parte, derrota. tudo bem, É a única né? derrota do Super que ele considera como uma derrota suprema dele. É que durante a história, quando o Brainiac aparece, ele já trouxe Kandor, que é a cidade que o Brainiac miniaturizou. Na verdade, entre o volume 1 e 2, o Lex já tá com a cidade miniaturizada, nem mostra isso acontecendo. Né? Sim. E aí o que acontece? O Superman, ele nunca conseguiu fazer a cidade voltar ao tamanho normal, a cidade de Kandor. Ele considera esse um fracasso dele. Aí quando ele vira o cara que é mestre de tudo, do mundo todo, que cuida de tudo pessoalmente, o Lex pega ele com essa... Ele fala assim, por que você não põe o mundo todo Dentro de uma garrafa. dentro de uma garrafa, que nem Kandor? O que não era o objetivo original dele, por isso que isso afeta tanto ele. Isso, exatamente, porque aí ele se sente vulnerável, porque ele fala assim, eu gostaria de tirar Kandor da garrafa, mas no entanto eu tô pondo o resto do mundo inteiro na garrafa, protegendo eles e não deixando eles fazerem nada, sabe? Na tentativa de ajudar o mundo, ele escravizou. Ele sendo quem eu quero que ele seja, não quem eles deveriam ser. Sim. Quem eles querem ser. Ele faz o Superman combater o Brainiac, etc e tal. O Superman leva o Brainiac até uma... Outro lado da galáxia. Fora da galáxia, lá, sei lá, e eles explodem lá, porque o Brainiac, a nave do Brainiac é movida a 3 buracos negros. E aí ele... Adoro essa tecnologia. Tecnologia de quadrinhos, Nossa, né? Buracos cara, negros a explosivos. gente ainda vai falar sobre Authority. Nossa, é sem noção. É a tecnologia, cara, que você não faz Sim. ideia. Então, aí Típico da Thaís. Aí explode, o Lex Luthor tem certeza que o Superman morreu e que ele venceu. O Superman, na verdade, não morreu. Mas ele volta pra Terra e ele fica inconspícuo. Ele fica... Ele como um observador, vive disfarçado. vivendo entre as pessoas. Então. Porque, na verdade, o Lex meio que venceu ele, mas com a culpa, não com a explosão do Brainiac. Sim. Então, o Superman meio que se exila, ele não é mais o líder da humanidade. A União Soviética que resta do mundo todo acaba se unindo aos Estados Unidos e ao Lex. O Lex vira o mestre da humanidade lá. Ele cria tecnologia super avançada. Faz a humanidade conquistar as estrelas, etc e tal. Aí assim, vai passando as gerações e os descendentes do Lex são sempre as pessoas mais inteligentes, mais capazes. A dinastia Luthor. A dinastia Luthor. A dinastia Luthor vira tal, não sei que Luthor, aí começa a virar um diminutivo, aí até que vira El. Que El, pra quem sabe, é o sobrenome, o nome da casa do Superman. Portanto que o pai do Superman chama Jor-El e o Superman chama Kal-El. Não só o El, né? El. Então. Aí tem um trocadilho aí, É. com o jeito que se fala L em inglês. Então, em português a não ficaria, de- casa L. Não A pronúncia. A funcionaria. cara de nojo do Kaid falando sobre esse plot twist. Então, o é que tão acontece? É, Na verdade, É nojento. o Jor-El, que é o pai do Superman, ele é um descendente do Luthor, então o Superman é um descendente do Luthor. E quando a Terra vai explodir milênios no futuro... não é a Terra, é um planeta. No futuro... Não é a Terra, é um planeta que É. pode ser Krypton. Que é a Terra. Que é a Terra. Não é? Não, acho que não era, acho que era um outro planeta. É outro planeta? Depois que eles porque avançaram pro eles espaço começam lá, a- conquistaram o espaço. Ah, tá. aí- Colonizar o espaço. Bom, de qualquer maneira, ele envia o filho dele, que atravessa um buraco negro e volta pro passado. Então, na verdade, E esse cai tempo todo... na Ucrânia. E cai na soviética. Ucrânia. Então, na verdade, esse tempo todo, o Superman e o Superman é descendente do Lex e está combatendo eles. E eles são os arquivos. Exatamente, História esse que é o ponto que cíclica. parece que o Lex é o vencedor, mas na verdade, tudo que ele cria, tudo que ele almeja, o máximo de tudo que ele cria é o Super-Homem. O avanço supremo da humanidade é o Superman. Então o Lex acaba criando a coisa que ele mais odeia no mundo, Que é o Superman. que é o Superman. Ah, se ele soubesse, ele ia ter adorado o Superman logo no E o começo. Superman. Não é que nada, cara. Ele ia fazer uma vasectomia na hora. E o Superman é filho descendente da Lois também. Assim como a maior parte das pessoas que são egoístas, eu acho que elas só aceitam ser vencidas pelos próprios filhos, por exemplo. Mas não é o Porque caso o- do Lex, eu acho que ele não se porque sente o- por ninguém. Porque ele considera que é parte dele. Que Tá. o filho A pessoa é o uma legado pessoas dele, egoístas com extensão dele, mais assim. normais. O Lex Luthor não aceitaria de jeito nenhum. Eu acho que ele é mais Não, não sei. Olha, coerente assim, com o Vinícius. Eu acho que ele faria uma vasectomia. vasectomia. Na verdade, eu acho isso tudo uma grande baboseira, porque a gente sabe muito bem que o Lex Luthor Bem, quer dominar o mundo através pelo- do mercado imobiliário. Pelo,
É verdade. É Pelo paradoxo temporal, se ele fizesse a vasectomia, o Superman ia assumir, assim, que nem De repente. que nem De Volta para o Futuro, ele ia olhar a foto do Superman, assim, ó, e o Superman ia começar a assumir as apagar. botas, assim, ia apagar. Eu acho que faria sentido. Eu acho que seria mais como Dragon Ball, ia criar um universo paralelo das infinitas terras lá. Ah, pode ser. Ah, sim. Não crie mais terras no mundo dos quadrinhos, pelo amor de Deus. Não, já chega. Bom, então acho que a gente já falou bastante, né, de Entre a Foice e o Martelo. Vamos encerrar por aqui. Muito obrigado. Falou. Tchau. Até mais. Tchau, é.